Vocês já conseguiram fazer o tratamento do erro? Que aqui no gabinete 34, a gente viu que o download ele deu como não concluído. Porque quando a gente foi mexer no nosso arquivo aqui, ele já alterou o tipo. Então, olha só, a gente não consegue mexer nesse tipo porque ele tirou todos os pontos e vírgula, né? E aí ele já quebra o arquivo. Então, quando isso aqui acontece, a gente vai ter que importar de novo. Então, agora que a gente está aqui, que a gente viu que o nosso arquivo deu problema, a gente vai refazer a importação. Então, a gente precisa voltar lá nos relatórios do PJE e importar o arquivo de novo. A gente vai no ID 278. Relatório de segundo grau. E vai fazer a extração do gabinete 34, que foi o que estava com problema. A gente vai extrair como CSV. Vai salvar na pasta e fazer a extração. Extrair tudo. A gente apaga e essa aqui a gente renomeia. Então, agora que a gente já salvou o arquivo de novo, a gente vai vir nos dados e atualizar. Aí a gente vai verificar para ver se ele sanou o erro ou se ainda continua vindo com erro. Isso, ele ainda veio com o erro. Então, agora a gente vai fazer o tratamento. Aí vamos verificar, é o mesmo processo. Então, aqui ele deu erro de data e deu erro de valor de causa. Então, a gente vai voltar na guia da 10ª turma. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir na guia transformar, substituir valores, substituir erros. Então, quando a gente for substituir erros, né, que foi o que a gente viu no final da aula passada, então aqui para quem está com o celular, que não deu erro porque só tinha número, então a gente vai trocar para o tipo texto. E os erros que a gente teve foi aqui nessa coluna da data de distribuição e do valor da causa. Então vamos começar no valor da causa. Então, se no valor da causa o erro é por causa do tipo de dados, né? Que aqui a coluna ela é como número decimal. E como estava como sim no MPF, então a gente vai trocar o texto por um número. Então, o que a gente vai colocar aqui no Power Query? Seleciona a coluna do valor da causa, que é aquela que a gente sabe que está dando os erros. Substituir valores, substituir erros. E tudo que aparecer como erro, a gente vai substituir para o valor da causa como 0.
Ou a gente coloca 0,00, né? Porque a gente sabe que é um valor monetário, ou a gente coloca só 0, que aí ele vai atribuir duas casas. Aí, uma vez que a gente atribuiu essa substituição do erro, aí a gente vem aqui e olha só, valor da causa 0. Então, esse erro aqui, do valor da causa, ele já desapareceu. O último movimento ele continua como 0, que como o campo é texto, ele atribui. E na data de distribuição, agora a gente vai ter que tratar esse erro da data. Então, nesse erro da data, a gente vai voltar na 10ª turma, data de distribuição. Então, substituir valores, substituir erros. E como a gente sabe que é um campo de data e hora, então a gente pode colocar, por exemplo, null, que é para ele aparecer sem data e hora. Onde você clicou para... Eu já achei a coluna para achar o erro, para alterar. Eu estou na 10ª, coluna distribuição. Aonde eu ponho tratar erros? Isso, substituir valores. Então a gente vem na opção transformar, substituir valores. Transformação. Substituir valores, substituir erros. Isso, e Tá. aí a gente troca pelo campo null. Então tudo que aparecer como erro, a gente coloca como null. Ou seja, null é um valor em branco, ou valor nulo, né? Depois, nas próximas aulas, eu vou explicar a diferença entre valor em branco e valor nulo, que são parecidos, mas não são a mesma coisa. E quando a gente vem aqui, ó, depois de colocar como valor nulo, aí ele aparece em branco. Então, Tem um erro. no seu ainda tem um erro. Não. Tem um erro GAB 34. Eu vou ver se eu acho o erro. Provavelmente, como o 10ª turma é uma combinação do GAB 34, então você precisaria fazer a mesma rotina de correção de erros no GAB 34. Que Estou aí, tentando. Peraí. Substituir erro. A causa é o 0. 0,00. E erro da distribuição, que é o null. isso, aí você troca o erro por um valor nulo. Quando é da causa, a gente põe 0, que a gente sabe que é valor, e quando é texto ou qualquer outra coisa, data, a gente coloca como null. Para quem preferir colocar tudo como nulo, né? O valor da causa ele também aceita o valor nulo. É uma outra forma de corrigir. E aí depois que a gente corrigiu, a gente sempre apaga os erros, né? A gente tem que tirar. Ele não atualiza sozinho. Se eu atualizar, vai sair o erro? Então aí a gente fecha e atualiza. E a gente só vai verificar se tem ou não o erro quando a gente carregar tudo para o Excel. Então, pode ver que aqui sumiu os erros, né? Tem só 28.745 linhas carregadas. Pedro, só uma pergunta. Eu preciso apagar o erro no Power Query? Ou quando eu carregar, se eu puser um atualizar, ele vai sair? Então, ele vai sempre manter os erros, né? Só que quando você corrigir os erros, a tabela vai aparecer vazia, que quer dizer que não tem mais nenhum erro. Então, quando a gente abre o Power Query, ele vai aparecer aqui, ó, uma tabela em branco. Mas é Só aqui que ele está aparecendo para mim no Power Query. isso, esse aqui ele vai sempre aparecer, mesmo que o erro esteja em branco. Mas aparece o erro ainda. Então eu preciso ver o que está acontecendo, é isso? Isso. Aí você vai correndo na linha e vê onde que está escrito, onde que tá escrito erro, né? Que aparece a célula verdinha. E aí você clica no erro e ele vai te apontar o que que é. Não Provavelmente é tem. uma tipagem de dados incorreta, né? Não tem nada verdinho. É Power Query. É. Isso, aqui é no Power Query. Aparece a linha.
ainda. Número da linha. Então você vai correndo ele para o canto para poder verificar qual é o erro que está dando. Tá, desculpa, mas não está dando nenhum. Então é algum. Eu vou desfazer a minha correção, que é para a gente gerar o erro de novo. Provavelmente o erro ou está em valor da causa, ou está em número de celular, ou está em alguma data, né? Pode ser data de distribuição, Então, mas eu data não do tenho último nada movimento. apontando, nada verdinho apontando, porque antes apareceu error ou alguma coisa verde delimitando. Não tem. Aí você clicou em atualizar, Atualizar. Vamos ver. porque às vezes quando você atualiza dentro do Power Query, aí a linha some, se ela tiver sem o erro. Continua com a linha. Isso que é o pior. Você quer compartilhar a tela comigo para a gente poder conferir o erro? Posso? Isso, então eu vou descompartilhar a minha. Isso, vai correndo Tá. ele para a direita. Ó, eu vou, ó, atualizei, tá? Isso aí, corre a tela para a Ó, direita porque tem mais colunas para a direita. Vamos ver sim, onde está. ó, Data de distribuição null. valor da causa. 0. Está como 0. Último movimento, não tem problema. Data de distribuição está como null. É. Cliquem ali do lado do fechar e carregar, tem o atualizar visualização. Seleciona essa opção para eu ver o que acontece. Aí clica em atualizar visualização. E ele ainda não sumiu, né? Não. Estranho, né? É que então, você tem que corrigir na tabela. Eu acho que você está corrigindo na tabela de erros, né? Volta lá na 10ª turma. A 10ª turma. Isso, é que você tem que corrigir. Você substituiu um deles aí, né? Que foi só o da data de distribuição. Agora você substitui o valor de causa nessa tabela também. Tanto nela quanto no gabinete 34. É que você não pode corrigir na tabela de erros, né? Que a tabela de erros ela serve só para mostrar. Ah, Então agora corrige no gabinete 34. Que que vai eu ter vou o mesmo. transformar, substituir valores, é isso? Só que no gabinete 34, não na 10ª turma, que é o combinado. Nossa, pior ainda. Ah, Isso, aí você substitui aí. Aí você corre lá no valor da causa. valor da causa, ilumino tudo, Isso, transformar, substituir valores, substituir erros. substituir erros, 0, 0. porque é valor. Isso, e na data de distribuição, aí você substitui Substituir valores, o substitui por null. por null. Aí clica na 10ª turma que ele já apontou um outro erro, que aí você vai ter que corrigir em cascata. E como é que eu vou saber o erro daqui? Então aí já não apareceu mais erro. Ah, já acabou. Aí vai na gabinete 34, ó, aí apareceu vazia. Ah, tá, Essa é a indicação de que o erro está corrigido. Aí tá. você pode voltar para a página inicial, fechar e carregar. Página inicial, Fechar e carregar. buscar e carregar. Aí o seu erro vai sumir. Linhas carregadas. É, tá meio lerdo. Eu vou descompartilhar para Pode você compartilhar. continuar, tá? Isso. Obrigada, Pedro. Então agora, para a gente poder continuar a nossa aula, a gente vai ver uma outra forma de fazer a importação. Eu acho que vocês vão ficar até um pouco bravos comigo quando eu mostrei essa forma, porque ela é bem mais simples, desde que alguns requisitos sejam respeitados.
Então, a gente vai voltar para o Power Query, combinar consultas e iniciar editor de consultas. Peraí, Power Query, devagar. A gente não inicia Power Query. Combinar consultas, o meu é diferente. Acrescentar? Não, dessa vez não. Agora a gente vai Mesclar. começar do zero. A gente vai vir em nova fonte, arquivo, e ao invés de a gente importar o texto CSV, a gente vai importar como pasta. E quando a gente vai importar a pasta, ele vai perguntar o caminho da pasta. Aí vocês tiveram a tabela CSV 277, só que agora eu pedi para vocês também salvarem a 94, né, que são os distribuídos. Então, para a gente não repetir o 277, então agora a gente vai fazer com o 94. Área de trabalho, atividade 1, e tem a pasta que chama 94 distribuídos, ou CSV distribuídos, tanto faz. E a gente vai selecionar o 94 distribuídos, e aqui vai dar o caminho da pasta e a gente vai clicar em OK. E olha só o que vai aparecer. Relação de processos distribuídos por órgão. Então aqui, ó, a gente vai dar o caminho da pasta. Por isso que você separou a pasta antes. Porque Exatamente. senão eu tenho que colocar todos os arquivos juntos. E depois a gente vai ver os erros que isso pode gerar. Então aqui na pasta, né, a gente tem por órgão julgador. Eu vou voltar na nossa fonte. Então a pasta que a gente vai carregar é essa aqui, ó. Arquivos, primeira vara do Jeff, gabinete 51. Que aquilo que eu pedi para vocês entregarem no exercício, na verdade eu mesmo não fiz, né? Eu peguei dados de lugares diferentes. Então aqui nos distribuídos, a gente vai fazer uma importação de outros arquivos, né? Então, aqueles que vocês fizerem a extração do 94, vocês vão salvar dentro dessa pasta. E aí depois que tiver aqui, vocês vão vir combinar e editar. Ô Pedro, eu não consigo selecionar arquivos diferentes em vez de pasta? Porque, por exemplo, os meus arquivos estão todos em uma pasta só, que é acervo aula Pedro. Em vez de selecionar a pasta, eu consigo selecionar só arquivos? Consegue, só que tem um jeito mais prático de você fazer isso. Em que você vai importar a pasta inteira e vai deixar dentro da pasta só os arquivos que você quer trabalhar. Então aqui Por no isso caso... que você fez, separou. Isso, por isso que eu separei em pastas. Porque tem uma parte que é muito importante para esse tipo de importação dar certo. A modelagem dos arquivos tem que ser igual. Então aqui a gente vai ter data de distribuição, número do processo, classe judicial e tarefa atual. Então se você misturar arquivos que tenham linhas e colunas diferentes, ele vai dar erro. Então por isso que é sempre muito importante quando for fazer a importação das pastas, garantir que os arquivos sejam sempre do mesmo tipo. Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse arquivo de distribuídos do 94 porque ele tem só 4 colunas, então facilita para vocês poderem conferir. Porque tudo tem que ser idêntico. O nome da coluna, o nome da linha, tudo tem que ser igualzinho. E aqui nessa coluna, a primeira, né, que a gente já importou. Olha só, fonte, que é a pasta, que aqui ele perguntou para a gente a pasta. Arquivos ocultos filtrados, que é uma etapa que ele sempre faz, mas por enquanto a gente não vai mexer. Invocar função personalizada, que é para fazer a transformação do conteúdo dos arquivos. Tanto que ele pode ver que tem aqui content, né? Que aqui ele pegou o nome da pasta, a extensão, a data de criação e a data de modificação, né? Que foi dia 15, que foi a nossa última aula. Ou não foi nem a última aula, acho que foi o dia que a gente fez a extração. E aqui ele dá o caminho da pasta
e os atributos. Aí quando a gente renomeia, ele troca o nome da fonte, aí tira as colunas que não interessam, né, que é o nome da origem, e a coluna transformar, e aqui ele vai expandir a tabela. E depois ele vai trocar o tipo. E olha só aqui, quando a gente filtra o nome da origem, ele vai ter primeira vara gabinete do Jeff e o gabinete 51. Então, por enquanto, eu vou deixar essa coluna do nome da origem, porque depois a gente vai tratar. Então, por enquanto, sempre que a gente quiser conferir, a gente sabe que tem dois arquivos. Então, aqui a gente vai deixar os dois arquivos. Pedro, posso fazer uma pergunta? Pode sim. Não quero atrapalhar a tua exposição aí. Né, que você falou que os arquivos precisam ser iguais, né? Uhum. Para essa atividade. Eu queria saber se mais para frente, porque assim, eu tenho feito combinação de planilhas de forma bem rudimentar, mas elas são planilhas que têm informações diferentes. Mais para frente você vai explicar como fazer nessa hipótese? Uhum. Sim. Ah, então tá, obrigada. Porque se as planilhas têm informações diferentes, como é o caso, por exemplo, da 277 e da 278. Então elas têm informações iguais, mas a modelagem das linhas e colunas é diferente. Então a gente vai criar métodos para poder uniformizar tudo e poder combinar planilhas diferentes. O que eu tenho feito é combinar o acervo da vara com a pauta dos peritos, para trazer para mim a informação da localização do processo junto com o perito que fez a perícia. Então, uma tem umas informações e a outra não, né? E eu faço, mas eu faço de forma bem rudimentar. Então, assim, por isso que eu quis saber se mais para frente a gente vai ver esse tipo de situação. A gente vai ver tanto no Excel quanto no Power Query, para trazer Tá, o nome do perito. obrigado. Desculpa, você pode importar as duas de novo? Me desculpa. As duas do 94 ou do gabinete? Não, do 94. O que você fez agora? Não... Não tem problema, eu vou repetir. Então agora eu vou fazer com o 277 e com o 278. Então a gente vem em combinar consultas e iniciar editor de consultas. Então aqui a gente tem o 94 e a gente vai ter a nova fonte. Nova fonte. Arquivo. Arquivo. Pasta. Nova fonte, arquivo, pasta. Isso. E aí quando a gente for importar a pasta, a gente ao invés de importar os arquivos individualmente, a gente vai importar... Mas o meu não aparece assim, o meu aparece todos os arquivos, como se fosse aquela pasta de procurar arquivo. Isso, porque quando você selecionar a pasta, então ele não vai aparecer o nome do arquivo, porque ele vai procurar uma pasta inteira, né? Então ele só vai descer aqui até o nível da pasta. Então ele não vai... Aparece todo. Ele não aparece essa caixa de diálogo para procurar. Ah, então você Mas está no tudo bem, vamos lá. 365, né? É. Então aqui ele vai perguntar o caminho da pasta. A gente vai selecionar aqui a 277. 277. Vai selecionar em OK. Ele achou o caminho. E aqui ele vai aparecer uma outra etapa, onde ele pede para a gente poder combinar. Então aqui na Por que o combinação... seu aparece no 277 3 opções? Porque na minha pasta do 277 eu salvei 3 arquivos. Então vai aparecer a quantidade de arquivos que você salvou. Ah, tá. Eu só tenho 2. Tudo bem. Então se você tiver 2, só vai ter 2. Se tiver 3, vai ter 3. Se você tiver 100, vai aparecer 100. Tá. Que é isso que a gente vai fazer na próxima etapa. Tá.
E assim como quem for importar o 278, se tiver 2, vai vir 2. Uhum. E daí vocês vão na opção combinar e editar. Combinar e transformar dados. Isso. Para quem está no 365, aparece como combinar e transformar. Aqui no 2016 ele aparece como combinar e editar. Aí vai pegar como arquivo de exemplo o primeiro arquivo, Uhum. com base no conjunto. E quando a gente clicar em OK, aí ele vai transformar. Aí ele vai aparecer a importação e vai dar o nome da pasta, que no caso é a 277 acervo. O que ele chama primeiro arquivo é a união dos dois. Porque se você clica na flechinha, você tem a relação do 2771 e 2772. Isso, é porque aqui, como ele tem 3 arquivos, né? Então ele tem Uhum. primeira franca, segunda franca e esse aqui que não tem nome. Que aí depois Uhum. eu vou ter que renomear ele na pasta. Tá. Aí eu vou fechar e carregar. E vamos ver se ele trouxe erros. Porque aqui nos arquivos de transformação, ele traz em todos os parâmetros, que lá na frente no curso a gente vai ver o que são esses parâmetros. Então aqui tem o arquivo de amostra, que a gente selecionou o primeiro arquivo. Só que a gente poderia selecionar o último ou selecionar um arquivo aleatório. Ou às vezes também o que a gente pode fazer é criar um arquivo que tem só os cabeçalhos com as tipagens de dados para poder fazer essa edição por outros arquivos. Que a gente faz quando tem bastante diferença de tipo de dados, né? Ou quando a qualidade dos dados não está muito legal. Mas as rotinas a gente veio por aqui, né? E não veio nenhum erro. É, o meu também não. Então agora que a gente fez a importação, eu vou fazer uma experiência com vocês. Vocês não precisam fazer isso, eu vou fazer por minha conta. Aí vamos supor que os dois são como acervo completo, e aí eu vou mover os dados do 278 e vou salvar no 277, junto com os outros. Vamos ver se isso vai dar certo? Então aqui eu vou colocar, essa aqui é a primeira, eu extraí primeira, São José do Rio Preto. Então eu vou mostrar para vocês sobre a modelagem, só para vocês poderem conferir como é importante a tipagem de dados ser a mesma. Vou trocar o nome. E olha só o que vai acontecer. Eu salvei 2 arquivos 278 dentro da pasta do 277. E eu vou atualizar. Olha só, a coluna data de distribuição não foi encontrada. Porque não era o mesmo, então. Olha, e aí já Mesmo quebrou a modelo. consulta. Porque eu vou abrir um do 277. Olha só, ele vai até a coluna AH. Então ele tem bem mais do que... Ele deve ter mais ou menos que 30... Vamos contar. Ó, ele tem 34 colunas aqui, ó, contagem 34. Enquanto no 278... Olha só, ele tem só 19 colunas. Então é claro que ele não vai funcionar porque a modelagem das colunas é diferente. Então aqui eu vou tirar ele e vou devolver ele para a pasta dele. E aí a gente atualiza de novo. Entendi. E aí ele já rodou. Tem erro. Aí ele já tirou o erro. Então o que a gente vai precisar fazer quando a gente quiser fazer uma união do 277 com o 278? A gente vai precisar verificar quais são as colunas em comum que tem tanto nesse quanto naquele.
e fazer uma edição para eles ficarem iguaizinhos, com os mesmos dados. Que esse vai ser um assunto mais para o final do curso. Tem que ter o mesmo número de colunas. E as colunas têm que ter o mesmo nome e o mesmo tipo de dados. Mesmo que a gente tenha que colocar 0 ou null, mas tem que ter. Tem que ter, e tem que ser o mesmo tipo. Então, para a gente poder retomar, a gente vem no arquivo da pasta. Lembra que eu peço para vocês virem aqui em dados, nova consulta, combinar consultas, iniciar editor e fazer pelo Power Query? Uhum. Eu gosto de fazer assim, porque a gente já visualiza todas as tabelas que a gente está trabalhando. Mas se a gente for direto no Excel, para quem vier no 365 obter dados externos, vai ter uma opção do arquivo. E aqui no 2016, nova consulta do arquivo e da pasta. Então a gente vai acessar a mesma rotina, tanto pelo Excel quanto para o Power Query. Então agora eu vou importar o 278 e quando a gente for selecionar o arquivo, né, o arquivo da pasta, Já coloquei. o 278 a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez iniciando pelo Power Query. E quando a gente clicar em OK, ele vai abrir sozinho. Aí ele veio aqui com a relação dos dois arquivos, que são os dois gabinetes. E daí tem aqui, ó, combinar, carregar, editar e cancelar. Eu vou escolher a opção combinar e editar. Porque se a gente escolher combinar e carregar, ele já vai carregar direto para o Excel. E pode ser que ele carregue com erro. Aí depois vai ficar mais difícil para a gente fazer o tratamento. Então a gente clica em combinar e editar, ou combina direto em editar. Então aqui no combinar, eu cliquei em combinar e editar, e ele veio só com os dois arquivos. Então para a gente fazer o restante do tratamento, a gente pode vir aqui em Content e clicar nessas duas setinhas para combinar arquivos. Aí ele aparece a tela de combinação. Então a gente pode combinar pelo primeiro arquivo, né, que é o padrão, ou a gente pode escolher qualquer um dos dois. Então eu vou escolher aqui o gabinete 34. Vou pegar com base no conjunto inteiro. Qual que é a orientação para definir qual é o arquivo padrão? A sua. Então você pode escolher o arquivo que você quiser. Então aqui ele vem como primeiro arquivo, mas muitas vezes o que as pessoas fazem, para ter menos erros, é pegar um arquivo que tem a mesma modelagem do primeiro, só que o arquivo ele não tem dados, ele tem só o nome das colunas. No caso, como eu faço aquela das duas que eu te falei, eu acabo optando pelo arquivo que tem mais colunas, como padrão. É uma alternativa, porque quando o arquivo que tem mais colunas tem todas as colunas que o outro tem, aí ele vai selecionar. Só que se tiverem nomes de colunas diferentes, ele vai fazer uma mistureba das colunas de um com as colunas da outra. Você só precisa se atentar para que colunas que tenham nomes diferentes, mas os mesmos tipos de dados, elas tenham um nome igual, né? E aí quando você uniformiza, os dados vêm junto. Entendi. Então aqui eu vou carregar. E agora a gente veio do mesmo jeito. E aí carregar os dados. Então aqui como a gente está trabalhando com o 278, então essa coluna que a gente carregou tem que ser igual a essa que a gente fez por acréscimo, né? Então, assim como a gente viu no... Aqui é a 10ª turma, aqui ele veio como 278 acervo completo. Eu vou colocar como 10ª turma. Basta. Que é só para a gente poder saber que os dados têm que ser iguais. Porque são os mesmos dados, né? É só o método que é diferente. E quando a gente for importar,
olha só o que aconteceu. O 10ª turma e o 10ª turma pasta apareceram com a mesma quantidade de linhas. Mas tem um erro. E tem aquele mesmo erro que deu no primeiro método. Então, olha só, data de distribuição e o valor da causa. Então, agora a gente já sabe que o tratamento de erros a gente pode fazer pelo mesmo método, que é idêntico ao outro. Então, a gente vem aqui na coluna. Aqui eu vou transformar em texto. O tipo alterado eu vou colocar ele como texto, os celulares, né? Que aqui quando ele fica ABC 1, 2, 3, significa que é sem tipagem, né? Ele aceita qualquer dado que vier. Aqui no valor da causa, a gente vai substituir os erros por 0. E na data de distribuição, a gente vai deixar a data como nulo, se tiver erro. Que foi o mesmo tratamento que a gente fez no outro método. E quando a gente carregar, aí ficou igual. Já era. Então agora, que a gente está chegando no final da nossa aula, eu vou mostrar para vocês qual é a vantagem que a gente tem sobre o método da pasta, sobre o método da combinação dos arquivos. Então esse arquivo de erros, como ele está vazio, então eu já vou excluir. Se a gente não quiser voltar no Power Query, a gente clica com o botão direito e exclui por aqui. E ele deu uma mensagem dizendo que as colunas não são atualizáveis. E até aí, legal. Então agora eu vou baixar para dentro da pasta do 278. Eu vou baixar o gabinete 35. E vou baixar o gabinete 52. E vou fazer a mesma coisa para o relatório 94. Então vou vir aqui, relatório 94. Então aqui nos distribuídos, ele já pede para a gente a data. Então eu vou colocar a partir de 1/1 de 2024. Então vou baixar o gabinete 35. Aí a gente salva na pasta 94, em que ele já direcionou a gente para o 278. E vou salvar o gabinete 52. Então agora que a gente já fez o download, a gente volta na pasta e vai fazer a extração. A gente extrai um. Aí estão os dois aqui. Então esse aqui é o Gab 35.
que é o GAB 52. A gente tira e apaga, e aí a gente vai lá e coloca de novo. Aí vamos atualizar. Olha só, ele já deu erro. Então aqui da 10ª turma pasta ele não concluiu. E vamos ver o que acontece. Por que ele deu erro? Alguém tem algum palpite de o que gerou o erro? Colunas diferentes? Vamos lá na nossa pasta. E vamos ver aqui no gabinete 35. Eu vou fechar o Power Query, porque se a gente não fechar, A gente não abriu ele não abre o Excel. Então vamos ver. 19 colunas e a última é celular PP, que é o 51. Aliás, 52. Aí a gente vai abrir o 35. 19 colunas, celular PP. Também tá. Aí vamos ver os que a gente já tinha, né? Que é o 278 do 33. 19 pp. 19 pp. Então a gente já sabe que não é o problema das colunas, já que elas estão iguais. E essa aqui é a minha pasta. Alguém tem mais algum palpite? Então eu vou explicar o que é. Enquanto vocês vão fazer a importação, não pode ter nada que não seja arquivo CSV dentro da pasta. Então aqui como tem o arquivo zip e a pasta do PJE, então vamos apagar para a gente ver se roda. Então a gente tem que deixar só os arquivos CSV. Só os que vão realmente rodar lá. Isso, não pode ter nada diferente. Por isso que é importante fazer as pastas separadas. E a gente prestar atenção no conteúdo das pastas, porque às vezes a gente gosta de assim colocar arquivo TXT de como fazer a importação, e se a gente salvar o arquivo dentro da pasta, ele vai quebrar a atualização. E vocês se recordam que o da 10ª turma estava 54.763 e a 10ª turma pasta estava com o mesmo número? E agora o número mudou. Agora o da 10ª turma pasta está com 86.193. Por quê? Porque quando a gente importou a pasta, ele já leu os 2 arquivos novos que a gente baixou nela. Tá. Então eu vou esperar ele terminar de carregar. Só que vai acontecer uma coisinha quando a gente terminar. Então quer dizer que a gente pode sempre adicionar arquivo, desde que tenha a mesma configuração, tudo na pasta, você põe para carregar, que teoricamente vai atualizar. Exatamente. Então, se você quiser emprestar a sua planilha para o seu colega, que trabalha em outra unidade para poder usar, é só ele trocar os arquivos que vai funcionar igualzinho. Se os arquivos da unidade dele forem iguais aos seus. Então aqui ele já apontou um erro, que foi nos distribuídos. Então aqui ele não concluiu o download. E ele vai concluir o da 10ª turma. Então aqui a gente já sabe o que é, né? Então ele baixou o da 278, mas não baixou o da 94. Porque a gente precisa fazer a extração dos zipados, né? Aqui a gente faz a extração, E depois apaga. tem que apagar. E sempre vai apagando para não dar erro depois.
que a gente vai salvar com os dois, né? Que eu não troquei o nome. Apaga. Então, olha só. O da Vara Gabinete veio com 4.967 kilobytes. E esses outros veio com 21, 90, 95 e 86. Depois a gente vai entender o porquê. Então eu vou pedir para vocês darem uma olhada nos arquivos que a gente fez a importação. A gente extraiu do PJE e agora a gente vai rodar na planilha, né? Que antes tinha dado erro porque a gente não tinha feito a descompactação. Agora que descompactou, a gente vai carregar. E vamos ver se ele vai carregar certinho. Já apareceu mais um erro. Então aqui na 10ª turma pasta ele carregou. E o 94 ele já quebrou. Alguém sabe me dizer o que pode ter acontecido? É o texto, é o arquivo XLSX. Isso, tem um arquivo intruso aqui. Em que ele, apesar de ter uma cara quase igual, né? Aqui a gente tem um arquivo que a extensão dele é XLSX. Tanto que ele aparece aqui esse desenho de tabelinha, né? Não o desenho de A vírgula, que é o CSV. Então aqui eu vou tirar e vou salvar ele nos arquivos Excel. Então agora vamos tentar de novo, né? Que a gente já tirou o arquivo intruso. Arquivo intruso é ótimo. Baixou. Agora ele carregou. Aí fica a pergunta. Ele carregou só a 10ª turma pasta, mas não carregou no acréscimo. Porque a gente sabe que nessa pasta do 278, antes tinha só o 33 e o 34. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar os dois novos que a gente importou e vou salvar eles fora da pasta. E vou atualizar de novo. Eu não entendi por que você fez isso. Desculpa. Que é pra gente fazer uma conferência. Porque O número de linhas. Isso, do número de linhas. Então a gente importou o 33 e o 34 e depois fez um acréscimo, a gente acrescentou as consultas. Então olha só, fora da pasta deu 54.763, que é a mesma coisa daquele que a gente fez na base do acrescentar consultas. Mas se eu somar os três também daria o número. Então o número da soma do 33 e o 34 vai dar os outros dois. Então agora... O que eu estou falando, para conferir se eu somo as três pastas, eu vou ter a 10ª turma pasta. Isso. Só que, olha só o que acontece. Quando a gente tira e põe da pasta, aquele que a gente fez por acréscimo, ele combina sozinho. Enquanto o da pasta, a gente só põe e tira de dentro da pasta, ele já acrescenta os arquivos e tira os arquivos. Enquanto no outro, né, ele continua só com as duas unidades. Então, ponto esse aqui, ó, ele já aparece as 4. Então, o que vocês acham que é mais prático para trabalhar? Trabalhar com importação de pasta ou de acréscimo de consulta? Pasta. A pasta, que a gente assegurando que o método é mais prático, a gente já sabe que a pasta é só colocar e tirar arquivo e a gente tem os dados que a gente precisa, porque se a gente fosse fazer pelo meio do acréscimo das consultas, a gente ia ter que duplicar. Então aqui ia ser o 35 e a gente vem, troca a fonte.
Seleciono 35. Depois seleciono 52. Pedro, você fazendo parece tão fácil que é um desespero. Vocês não precisam querer fazer tão rápido assim. E mesmo que depois fica Mesmo que na a gente gravação, queira. é prática. Com a prática vocês vão ficar tão rápidos quanto eu. 52. Sempre pelo método de botão direito, duplicar. Uhum, Ou gerenciar, duplicar. uhum. E uma vez que a gente fez as importações aqui, aí a gente vem aqui no arquivo da 10ª turma, aqui, quando a gente clica aqui na fonte da combinação de tabelas, ele dá aqui 33 e 34. Aí vocês clicam com o botão direito, aí ele pergunta 3 ou mais tabelas, né? Que antes a gente só tinha 2, e daí a gente troca de 2 para 3 ou mais. E a gente seleciona o 35, o 52 e adiciona. E a gente pode adicionar quanto precisar. É claro que o limite é a quantidade de dados, né? Porque uma planilha Excel, ela só suporta 1.056.000 linhas, né? Então, se passar desse volume, ele não carrega. Tranquilo. Eu acho essa segunda forma de fazer, eu acho mais lógico do que por pasta. Mas daí cada um é um. É porque muitas vezes a gente só consegue fazer de um jeito, principalmente quando a modelagem das colunas é diferente. Então, agora olha só, aqui é o E por se eu tiver pasta, modelagem diferente, tem alguma coisa que eu possa fazer no Power Query para arrumar? com certeza. Que esse vai ser o assunto da nossa próxima aula. Tá bom. Que inclusive, como falta 2 minutinhos para a gente terminar a nossa aula, então eu já vou dar uma palhinha do que a gente vai fazer na próxima. Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a trabalhar com o tratamento de colunas. Então, a gente vai ver algumas operações de transformação de dados, onde a gente consegue acrescentar colunas, tirar colunas, remover colunas, para poder ter os dados mais tratados. Então, o que a gente vai fazer a partir dessa aula, da próxima aula? A gente tem essa coluna de nome de origem. Então, aqui a gente sabe que a gente tem relatório do acervo da vara, opção completa, ID 277. E aqui a gente vê, ó, primeiro franca.csv. Uhum. E quando a gente aplica o filtro, o que a gente pode extrair daqui? Ó, primeira franca, primeira São José do Rio Preto, segunda franca. Uhum. E eu poderia ir extraindo várias outras varas e fazer aqui uma listagem das varas. Mas vamos ver se a gente precisa fazer isso para a gente ver se não tem uma coluna de órgão atual. Então aqui já tem uma coluna de órgão, né? Só que olha só, primeira vara federal de Franca, primeira vara federal de São José do Rio Preto. Enquanto aqui, eu coloquei como primeira Franca e primeira SJRP, que é como se fosse um nome abreviado. Uhum. Então, aí o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui na coluna transformar e a gente pode começar a fazer outras transformações, como por exemplo, dividir coluna. Aí tem aqui, ó, por delimitador e por número de caracteres. E a gente pode fazer, dividir coluna por delimitador. E aqui ele está me perguntando se é espaço, só que não é o espaço, né? É o travessão. Então a gente vem aqui em indicador e a gente coloca traço, que é o hífen. E olha só o que ele vai fazer, ó. Relação de acervo de vara, opção completa, nome da origem e primeira de franca. Só que aquele veio como espaço, primeira franca.csv. E a partir da aula que vem, a gente vai fazer algumas transformações como a gente falar, essas colunas aqui, elas não me interessam. Então eu posso vir aqui, página inicial, e remover colunas.
Ou aqui a gente pode ver em todas as situações. Aqui tem julgado, vírgula, sobre estado. Aí falar, eu quero fazer uma limpeza de dados. Então, eu não quero esses espaços. Aí a gente pode vir aqui e fazer formato, cortar. Formato, limpar. E o substituir valores. Que eu posso pegar, por exemplo, abre parênteses, espaço, substituir por nada. E a mesma coisa para o fecha parênteses, espaço. Isso, e trocar por nada. E aqui, eu sei que as situações, aqui tem todas as situações. Então tem andamento, andamento, julgado, sobrestado, andamento, baixado. E aqui é a mesma coisa, eu posso fazer um cortar. E aí ele já tirou aquele espaço que tinha no começo. E posso tirar esse ponto CSV. Ele é só aquela extensão que veio no nome do arquivo. E posso trocar por nada. Ô, Pedro, aquele que você mudou que estava. Como é que é? O andamento do processo, que estava julgado, não sei o quê, que tem vários sobrestado, não sei o quê. Eu posso também fazer colunas com todos esses? Não pode. Então você pode vir aqui no dividir coluna, por delimitador. E aí E a você. vírgula? E daí você pode colocar a vírgula. E aí todas as situações. Aí vai botar situação 1, 2, 3. Andamento julgado sobre estado. Ele juntou alguns. E a gente tem nessa coluna das situações, assim como a gente tem essa coluna aqui, ó, de situação atual. E aí você pode fazer um comparativo entre a situação atual e aquelas 3 situações que tinha lá. Que esse vai ser um assunto da nossa atividade 3, que vai ser o tratamento de textos. Assim como a gente vai conseguir trabalhar também com outras transformações de datas, por exemplo. Então, aqui tem data da distribuição. Só que a gente sabe que é um campo que tem a data e a hora. Só que você pode pensar assim, a hora da distribuição para mim não é importante. Então eu quero deixar só a data. Então você pode vir aqui em data, somente data. E ficar só com a data. Só que aí você pensa, eu não quero, eu quero deixar 2 colunas, uma com data e hora. Então aqui você pode voltar a fase e ao invés de colocar na opção transformar, você tem a opção adicionar colunas. Então você pode ver que no adicionar coluna tem muitas rotinas que são iguais, mas olha só o que acontece. Então, data, somente data. Então olha só o que ele fez. Então aqui é data de distribuição. Então aqui ele mantém a data. Só que ele criou uma coluna nova e manteve a original, de data e hora. Isso é muito útil para quando você precisa fazer uma transformação e manter a coluna original. Então aqui a gente tem data do último movimento, data de entrada na tarefa. E olha só o que a gente vai fazer. Eu estou arrastando aqui várias colunas e vai criar as etapas. Como, por exemplo, a etapa de ordenar colunas. Então aqui é a data da distribuição. Então aqui eu tenho a data e aqui eu tenho a data e hora. E olha só, colunas reordenadas. E quando a gente reordena, ele coloca a ordem das colunas. Assim como eu posso fazer cálculos, né? Então aqui, ó, data de entrada na tarefa. Eu posso pegar aqui data e idade. Idade aqui eu vou chamar de tempo na tarefa. Só que esse tempo,
Olha só o que ele aparece, ó, 825-17-52-38-992-6916. Só que eu não vou querer esse tempo só como esse tempo de duração. Eu quero fazer ele como dias. Então eu posso transformar ele para dias, horas, minutos, segundos, total de anos, total de dias, total de horas. Então eu vou colocar aqui como total de dias. Então olha só, 825 dias, 1831 dias. Se eu apagar essa última etapa, não pode ver 825, 1831. Então aqui eu consigo qualquer duração que eu quiser. Então aqui eu vou transformar em dias, total de dias. Qual que é a diferença de dias e total de dias? Então quando a gente transforma em dias, ele vai trazer um número inteiro. Enquanto o outro você consegue fazer cálculos de dia, hora, minuto, segundo, igual Quebrado. o PJE faz. Então, se só o valor inteiro dos dias for suficiente, como por exemplo, aqui olha, 825 dias, 17 horas. Enquanto se você usar o total de dias, você pode mexer em arredondamento. Só um exemplo, vamos supor que você vai transformar em total de dias, aí fica com as casas decimais, só que você quer arredondar para cima. Aí vai para 826. Que claro que nesse caso não faz muito sentido, né? Mas caso você precise de um arredondamento para cima, ou você precise mexer em arredondamento, você usa o total de dias ou só os dias. Então agora, como eu tô só dando uma prévia do que a gente vai fazer na próxima aula, né? De tratamento de texto e tratamento de datas. Então eu vou finalizar a aula e vou finalizar a gravação e abrir para dúvidas. Não, eu consigo. Então vou encerrar a gravação. Então, obrigado, pessoal. Quarta-feira a gente continua.